De polêmica, esse programa de hoje não é para você. Nós vamos tratar de um assunto muito sério, vamos tocar em algumas feridas que talvez vá te incomodar, mas, por outro lado, se você ficar aqui, você vai ter um entendimento que até agora talvez os seus olhos não se abriram. Yeah, time to run it up. Got the blueprint, divine intelligence for the mission. Fueled by the faith, that's my main composition. Walking in my purpose, ain't no competition. This a geo victory, not my own volition. Let's go. Walking in my purpose, ain't no competition. This a geo victory, not my own volition. Olá, seja muito bem-vindo ao Essência Cast e eu quero trazer para você um episódio polêmico. Eu não sei se eu sou uma pessoa polêmica, eu acredito que eu não sou. Nós costumamos postar conteúdos que sempre vão te ajudar de alguma maneira, que seja de orientação, que seja de cunho educativo, sempre voltado nesse sentido. Mas hoje eu vou tratar de polêmicas para que você possa de alguma maneira ou se desagradar. Tanto é que hoje eu não vou nem pedir curtida. Eu não vou nem pedir curtida hoje. Não vou pedir para você se inscrever no canal, porque eu já sei que talvez o episódio de hoje vai te incomodar. Então, eu já vou trazer aqui o tema para você ficar bem atento ao que eu vou falar. O mundo se tornou mais atrativo ou é a fé cristã que se tornou mais frágil? O que será que está acontecendo? É exatamente sobre esse tema que nós vamos falar no dia de hoje. É exatamente nesse tema que eu quero que, se você tiver coragem, você fique aqui comigo, porque eu vou tocar em algumas pautas que normalmente as pessoas não gostam de ouvir, normalmente as pessoas se esquivam, normalmente as pessoas fogem porque não querem dar de cara com aquilo, dar de encontro com aquilo, e eu vou te provocar. Já se prepare porque eu vou te provocar. Nós temos vivido, nos dias atuais, parece que uma grande queda de braço, aonde parece que a igreja, parece que a fé cristã, os cristãos, estão, de certa forma, perdendo essa queda de braço por conta dos acontecimentos que vêm rodeando, quer seja aqui no nosso país ou quer seja ao redor do mundo. E diante dessa quebra de braço, dessa disputa aí de braço, é, muitas pessoas têm se deixado levar pelos acontecimentos atuais. E aí dar-se a entender que aparentemente esta pessoa está perdendo a fé dela. Essa pessoa está desanimando. E antes que eu me esqueça, no final, somente no final, eu vou expor, eu vou expor a declaração que um pastor, que um líder de igreja, eu vou expor a palavra que ele me falou. Eu vou expor, mas eu vou expor só no final para que você fique aqui comigo se você tiver coragem. Então nós estamos vendo os acontecimentos mundo afora e estamos vendo acontecimentos aqui ao nosso redor, bem perto de nós, bem próximo de nós, e muitas pessoas estão se deixando levar pelos acontecimentos. Um exemplo disso é que hoje, por exemplo, é Jogo do Brasil. Hoje é Jogo do Brasil, vai acontecer às 5 horas da tarde e tem muita gente que não sabe. E agora? Vou para a igreja? Vou para o jogo? É pecado eu deixar de ir para o culto e eu ia ficar assistindo o jogo, mas é uma Copa do Mundo, tá todo mundo aqui atento ao que está acontecendo, o Brasil está passando de fase, eu estou me empolgando junto com os jogadores, está muito bom, e aí o que eu vou fazer? É pecado, não é pecado? Deus vai me castigar, não vai me castigar, eu vou perder a bênção, não vou perder a bênção? Essa é só uma das coisas que tem acontecido, é uma das indagações, uma das polêmicas que tem rodeado a igreja do dia atual. Estamos aqui
falando da época, nessa fase de hoje de Copa do Mundo, então por isso que eu vou trazer também isso como uma pauta para nós. Aí, não bastasse isso, há poucos dias atrás, a pastora Helena Raquel esteve ministrando nos Gideões Missionários da Última Hora, que é considerado como um dos eventos maiores que existem no meio pentecostal, um evento que trata sobre missões, um evento que fala sobre ajuda missionário, de ofertar na vida de missionários que estão pregando o evangelho em outras nações, em outros estados, mundo afora, levando a Cristo para as nações. E esse evento, ele para em determinada época do ano e reúne aquilo que a igreja cristã, a igreja evangélica pentecostal, entende como sendo os maiores pregadores. E na oportunidade, a pastora Helena Raquel ministrou e ela falou sobre pecados que acontecem dentro da igreja. Ela falou de pecados que acontecem dentro da igreja. Pecados como de pedofilia, pecados como de adultério, pecados como de violência doméstica, tudo isso acontecendo no meio cristão evangélico. E não deu outra. Aconteceu um alvoroço na internet. De um lado, pessoas apoiando a pastora Helena Raquel e dizendo parabéns pela coragem, que Deus te conserve, pastora, que Deus cuide da sua vida, que Deus te dê graça, obrigado por ser voz de muitas mulheres e daí por diante. Mas, por outro, acredite se quiser, tiveram pastores considerados grandes no meio evangélico, respeitados, renomados no meio evangélico, que ficaram bravos, que ficaram irados. Alguns esbravejaram na internet, esbravejaram na frente da câmera do celular, dizendo não tem provas, como pode falar tal coisa, como pode fazer tal coisa, como se a pastora Helena Raquel tivesse inventado alguma história. Como se a pastora Helena Raquel, do nada, trouxe um assunto polêmico sem se preparar, sem se pesquisar, sem ir atrás de fontes que pudessem embasar aquilo que ela estava falando. E aí aconteceu de pessoas ficarem divididas. Mas a verdade, como eu disse para você que eu vou falar de polêmica hoje, a verdade é que a pastora Helena Raquel não errou em nada. Acontece sim, no meio do povo cristão, acontece sim. O fato da pessoa ser cristã, ser evangélica, o fato da pessoa estar dentro da igreja, não significa que não tenha adultério dentro da igreja. Não significa que não possa haver problemas de violência doméstica no meio da fé cristã, daqueles que se dizem que têm a fé em Deus. Em outras palavras, isto acontece. Em outras palavras, isso é real. Isso está mais próximo do que eu e você pensamos. E muitas das vezes nós queremos fingir que está tudo bem. Eu não sei aonde foi que nós aprendemos, não sei com quem nós aprendemos. Eu vou colocar todos nós hoje, tá? Vou colocar todos nós aqui juntos como a igreja de Cristo. Não somos nós não falamos que nós somos a igreja de Cristo, que nós confessamos Jesus como Salvador, que agora nós somos feitos filhos de Deus. Eu não sei aonde todos nós entendemos que nós somos perfeitos aqui na terra. Eu não sei quem foi que contou para nós que nós temos o direito de sermos arrogantes, prepotentes, de querermos humilhar as pessoas. Eu não sei quem foi que falou para nós que dentro da igreja não existe problema, porque se você pegar já na época lá do Velho Testamento, na época de Moisés, já existia problema no meio do povo. No meio do povo que Moisés liderava, já tinha problema de rebelião. Já tinha problema. Se você pegar lá no Velho Testamento, já tinha problemas de adultério. Já tinha problemas de incesto. Olha na Bíblia, não estou inventando história, está na Bíblia. Já tinha problema de incesto. Mas por alguma razão nós queremos
pregar que os dias de hoje são perfeitos, que nos dias de hoje não tem problema nenhum dentro da igreja. E não é verdade. Não é verdade. Existem problemas dentro da igreja e nós precisamos entender acerca disso, certo? Dito isto, esta primeira parte que nós estamos falando sobre pecado dentro da igreja, por outro lado, nós temos visto acontecer hoje no mundo, nós temos visto acontecer hoje dentro do mundo, e quando eu falo mundo, antes de você me perguntar o que que é mundo, qual que é a diferença, o que que é... Ô, Eduardo, o que que é o mundo? O mundo é o estado de São Paulo? O mundo é o quê, Eduardo? O mundo é Distrito Federal, é Brasília, é Minas Gerais? Onde é o mundo? O mundo é o Japão, o mundo é a China? Onde que é o mundo? Não. Quando a Bíblia fala de mundo, é claro que existe a parte geográfica. É claro que existem os lugares onde existe um CPE, um CEP, aliás, é falar CPF. Existe um CEP, existe aquilo que nós chamamos de endereço, existe localidade, que você vai pegar uma condução, ou seja lá qual meio de transporte você vai usar e você vai conseguir chegar nesse lugar, ou você já está neste lugar. Existe a parte geográfica, onde a gente consegue se locomover. Mas à luz da Bíblia, quando ela fala de mundo, ela está falando de acontecimentos espirituais. E ela está falando de um ambiente que ou é dominado pela maldade ou é dominado pela bondade. Mas, biblicamente falando, o próprio Senhor Jesus, ele disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, que o mundo está cada dia morto, aonde? No maligno, que é o inimigo da fé cristã, que é o inimigo daqueles que se reconhecem como filhos de Deus, que professam uma fé em Deus. É deste mundo. Ó, se eu olhar aqui em Mateus, capítulo de número 13, versículo 22, vai falar sobre a parábola da semente, da semeadura. E vai dizer que um semeador saiu a semear e algumas sementes foram caindo em alguns lugares diferentes. Ele cita que uma caiu na metade do caminho, cita que outra caiu entre pedregais, vai citar que outra caiu na boa terra, que foi a semente que deu o fruto e daí por diante. E quando ele vai explicar, quando Jesus vai explicar sobre o significado dessa parábola, ele fala que a semente que caiu entre as pedras são as pessoas que até se aproximaram de Deus e professaram a fé em Deus. Mas os cuidados com este mundo, ou seja, a preocupação em viver uma vida terrena, a preocupação em só querer as coisas aqui desta terra, vai fazer com que essa pessoa se desanime de continuar servindo a Deus. E aí ele chama essas pedras de cuidados com este mundo. Cuidados com este mundo. Então, ó, estamos falando aqui sobre o mundo geográfico, estou falando agora sobre o mundo espiritual e estamos falando agora do mundo na questão de conduta, na questão de moralidade. É essa aqui que Jesus está falando. A conduta dessa pessoa na questão de moralidade se torna uma questão que ela se distancia das coisas do céu, das coisas divinas e se apega às coisas da terra. Por outro lado também, a Bíblia vai dizer sobre Mateus capítulo 16, sobre as pessoas que têm conquistas aqui nesta terra ou neste mundo. Pessoas que conseguem enriquecer, não vou entrar no mérito se licitamente ou ilicitamente. Pessoas que conseguem conquistas grandiosas, pessoas que conseguem a fama, pessoas que conseguem até o respeito e a admiração das outras pessoas, mas pessoas que não se preocuparam com a própria alma. E aí vem aquele versículo que o próprio Jesus ele nos ensina também, que proveito vai ter o homem se ele ganhar o mundo inteiro, ele conseguir as melhores conquistas desta terra, mas, por outro lado, ele perder a sua alma. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua própria alma? Em outras palavras, ele conquistou, ele alcançou,
ele foi respeitado, foi renomado, foi querido, foi bem aceito, esteve nas paradas de sucesso, quer seja de música, quer seja como artista, quer seja como jogador, quer seja como for, mas ele esqueceu de cuidar da alma dele, de cuidar da alma. Então preste atenção, eu estou aqui só introduzindo para você entender o que é que a Bíblia ela chama de mundo. E ainda para mim concluir essa parte, o diabo certa feita levou Jesus e mostrou os reinos deste mundo. A Bíblia fala que Jesus foi levado para o deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E o diabo foi lá e quis mostrar para Jesus os reinos deste mundo. E ele disse, ó, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Tudo isso eu te entrego se você prostrado me adorar. Dizendo para Jesus assim, ó, faz um acordo comigo. Você faz a minha vontade e eu te dou as melhores coisas deste mundo. Ok? Então, dito isto, eu quero que você preste bem atenção agora. Porque o quanto que o mundo está se tornando a cada dia mais prazeroso. Será que o mundo está se tornando a cada dia mais prazeroso, mais desejável, mais a ponto de você querer falar, eu quero abandonar minha fé porque eu preciso desse mundo, eu preciso dos prazeres desse mundo. O que dizer das bets? O que dizer das pessoas que estão deixando de colocar comida na sua mesa para apostas, para investir o que pode e o que não pode em apostas. Pessoas que acabam perdendo tudo e depois querem tirar a própria vida. Pessoas que a família estão em plena situação de decadência, em plena situação de decadência. Pessoas onde a casa dela não tem uma estrutura moral, porque essa pessoa se tornou uma viciada, uma dependente de jogos de aposta. Por que será que a pessoa faz isso? Aonde acontece no coração ou na mente da pessoa que ela se deixa levar, sendo que no começo ela certamente ouviu ou um amigo, ou ouviu alguém falar em alguma rede social, ela ouviu em algum lugar que isso seria muito prejudicial. E talvez ela começou achando que não, é só dessa vez, é só essa quantia de dinheiro que eu tenho e eu vou parar. E hoje ela se vê perdida, falida. Tem pessoas que, se for colocar no papel, já passou da casa dos milhares de reais que já perdeu. Olha a situação que estamos. O que dizer dos prazeres deste mundo quando se trata de coisas fáceis? Mulher fácil, dinheiro fácil, a corrupção sendo fácil. E a pessoa se vê numa situação que ela trabalha, que ela luta, que ela corre atrás. Parece que ela não é de faltar no emprego, ela não é de ficar entregando atestado, ela não é o tipo de pessoa que fica mentindo para o patrão, não, ela procura ser o melhor funcionário. Mas ao mesmo tempo a vida dela não sai do lugar, é todo mês aquela quantia certinha, e todo mês aquele aperto, aquele sufoco. Se ela parar um final de semana para conseguir comprar uma pizza para a família, é milagre. Por quê? Porque o aperto que ela tem na vida financeira e profissional não deixa sequer ela respirar. E aí, por outro lado, ela vê pessoas na criminalidade. Por outro lado, ela vê pessoas na bandidagem, conquistando dinheiro fácil, e ela se vê atraída. E detalhe, ela é dizimista. Ela vai lá todo mês, recebe e honra a casa de Deus, ajuda no bom andamento da casa de Deus, mas ela só se vê apertada. E aí ela olha para o lado e percebe que o criminoso, que o mentiroso, faz qualquer coisa e ganha dinheiro fácil. Como que a pessoa se comporta diante de uma situação como essa? Aí tem a terceira coisa aqui que eu coloquei. O que dizer dos prazeres deste mundo, dos atrativos deste mundo voltado à área da política? Da área da política. Esse ano é ano de eleição. Vai ter pessoa que você nunca viu falar na sua vida e vai aparecer como candidato.
Vai ter pessoa que você sequer conhece, você vai ver como candidato e você fala: "Ué, mas quem é essa pessoa?". Ou então vai ser pessoa que você até conhece, que é próxima de você, que você percebe que não tem a mínima aptidão. Pessoa que você percebe que não tem a mínima clareza do que de fato é a política. Mas a pessoa em si, ela já sabe que ela vai entrar e ela já sabe o que ela vai fazer lá dentro. Ela já sabe que ela não vai ser honesta lá dentro. Ela já sabe que pode ter políticos honestos, mas ela já sabe que o caminho para se ganhar dinheiro na cabeça dela é andar pelo caminho da desonestidade. Quantos, vou aproveitar que eu já estou no caminho, quantos pastores que irão negociar com políticos o voto da sua igreja, sendo que o voto é pessoal e intransferível. E ele não vai direcionar a ovelha, ele vai obrigar, ele vai dizer: nosso candidato é fulano de tal, e ai de você se não votar, e ai de entendendo ele. Não, mas é porque a gente precisa ter sabedoria. Ah, porque a gente precisa saber competir. A igreja precisa abrir os olhos para a política. E quem está dizendo que não? Mas quem é que está dizendo que não precisa? A questão é até que ponto eu direciono as pessoas e eu deixo elas por livre arbítrio votarem em quem elas quiserem como direito de cumprir a cidadania, e até que ponto eu entendo que eu sou quase que o Deus desta pessoa, o governador desta pessoa, o dono desta pessoa, e ela tem que votar em quem eu quiser. Quantos se corrompem na época da política? Quantos se desvirtuam na época da política? Mas eu ainda estou falando se o mundo está mais atrativo, porque vem aí eleição, vem aí oportunidades, vem aí portas para você fingir que trabalha, para você fingir que faz, fingir que acontece. O mundo, será que é o mundo que está mais atrativo de fato, Eduardo? Deve ser o mundo que está mais atrativo. E o que dizer agora? O que dizer da parte futebolística? E o que dizer do futebol? E agora? As igrejas, afinal de contas, devem ou não devem fechar no dia e no horário do jogo? A igreja deve ou não deve usar o telão que ela usa para passar os louvores, para passar o ministro pregando, o pregador anunciando as boas novas, a palavra de Deus? Até que ponto ela deve ou não deve abrir mão daquele momento e colocar o jogo de futebol para todo mundo torcer? É estratégia de evangelismo? Até que ponto é uma estratégia de evangelismo? Até que ponto estão se corrompendo de fato? Até que ponto será que o mundo entrou na igreja? Lembra, você que é cristão, você que é evangélico, que professa uma fé há mais tempo, lembra que antigamente a televisão era considerada pecado? Lembra que o rádio era considerado pecado? Imagina hoje uma televisão dentro da igreja. Imagina hoje uma televisão em cima do púlpito da igreja, no altar da igreja. O mundo ficou mais atrativo. Eu estou trazendo esse tema aqui porque eu fiz essa pergunta para a classe quando eu estava dando aula. Eu fiz exatamente essa pergunta: o mundo se tornou mais atrativo ou é a igreja, a fé cristã, que se tornou mais frágil? A igreja se tornou mais fraca? Vamos falar da igreja agora? Vamos falar da igreja? Já falamos das coisas do mundo. Vamos falar da igreja agora? A igreja ainda ora como deveria orar? A igreja ainda jejua como deveria jejuar? Vai me dizendo você, vai me respondendo você. A igreja ainda cuida dos órfãos e das viúvas, como está escrito, como princípio na Bíblia para se fazer? A igreja ainda consegue amar o próximo como a si mesmo e não olhar se o próximo é da direita, é da esquerda,
se o próximo vota em partido A, vota em partido B, não olhar se o próximo torce para time A, se o próximo torce para time B, não olhar se esse próximo, se ele está aprisionado, acorrentado no vício, se ele não está. A igreja ainda consegue, ainda pratica o amor ao próximo. A igreja ainda pratica, a igreja ainda consegue se reunir para não fazer fofoca da vida dos outros, e sim se reunir para um momento de comunhão, de respeito, de carinho, de atenção uns com os outros. A igreja ainda consegue. Todas as igrejas que estão se ramificando para outras denominações, todas elas foi uma direção, todas elas foi uma impulsão do Espírito Santo, ou foi por vaidade, ou foi por disputa, foi por rincha, foi para querer saber quem é o maior. Como é que é a nossa situação? Estou falando a nossa, tá? Eu não vim aqui ser falso moralista com você. Eu não vim aqui falar para você uma coisa e querer me esquivar. Eu vou me colocar junto com você. Nós temos feito aquilo que Deus nos chamou para ser à luz da palavra. Nós temos feito aquilo que Deus nos confiou à luz da sua palavra. Nós conseguimos, de fato, parar para assistir um jogo, mas nós sabemos que o nosso tempo com Deus não está sendo negociado e não está sendo abdicado. Nós conseguimos fazer isto? Será que nós conseguimos entender que nós temos celulares hoje? Tem jovens que têm celular, os adultos já têm celular, tem gente que anda com 2, 3 celulares. Nós conseguimos usar o celular hoje, ok. Nós entendemos que temos redes sociais, que temos lá Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, que temos YouTube. Nós entendemos que nós temos esses canais, esses meios de rede social e de comunicação, mas que todas essas redes sociais, elas não interferem no nosso tempo com Deus? Pois aqui está a resposta. E eu revelo agora o que o pastor declarou para mim quando eu fiz essa pergunta para a igreja. E ele respondeu sabiamente. Quando eu fiz a pergunta, eu pedi para que levantasse as mãos os alunos, para que pudesse ter votos de que cada um acreditava. A maioria votou na hora que a fé cristã é que está mais frágil. A maioria na hora votou que a fé cristã está mais frágil. Mas também houve voto de que o mundo estava mais atrativo. E eu revelo agora o que o pastor disse para mim na hora que eu fiz a pergunta. Ele disse assim: a igreja está mais frágil, a fé cristã está mais frágil. E como consequência, o mundo se tornou mais atrativo. A fé cristã está mais frágil e a consequência é que se tornou que o mundo ficou mais atrativo. Eu não sei se você sabia, mas está escrito na Bíblia que se o povo que se chama povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, orar, buscar, se converter dos maus caminhos, se humilhar na presença de Deus, a Bíblia fala que Deus ele irá perdoar os nossos pecados e ele vai sarar a nossa terra. Está escrito isso. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que nós somos corresponsáveis. Nós somos corresponsáveis por toda a maldade que tem imperado no mundo, porque nós não oramos o quanto deveríamos. Nós não estamos prostrados na presença de Deus como deveríamos. Nós não estamos com conhecimento pleno da palavra como deveríamos. Nós achamos que o pregador é que tem que se virar para estudar, para aprender, e eu fico só sentado no culto
esperando ele me entregar já mastigado a palavra. Eu não me preocupo em saber o que Deus quer de mim. E muitas das vezes, quando eu sei, eu vou lá e desobedeço. E aí o que acontece? Quando se escuta falar de um movimento tal, quando se escuta falar que vai ter uma marcha voltada a tal Deus estranho ou Deus pagão, quando se escuta falar que aconteceu um terremoto em tal lugar, parece que aí a gente desperta para lembrar que somos cristãos, sendo que nós deveríamos estar em constante oração e estarmos em intimidade com Deus todos os dias. Então a resposta que não é que o mundo está mais atrativo, a resposta é que talvez a sua fé está à bancarrota, a resposta é que talvez a sua vida com Deus não esteja mais a mesma há muito tempo. E é por conta disso, do nosso comportamento, que a Bíblia cita no livro de Apocalipse, lá no capítulo 2, a primeira carta que Deus vai escrever, se eu não estiver enganado, para a igreja de Éfeso, é que perderam a chama do primeiro amor. E Deus pede para que ela se arrependa, que ela olhe onde ela caiu e ela volte às primeiras práticas, às primeiras obras. É tempo de nós se humilharmos na presença de Deus para reconhecermos que nós não somos nada sem Ele. É tempo de nós se humilharmos e declararmos diante de Deus que nós somos falhos, nós somos errantes, somos pecadores e que precisamos melhorar. É tempo de nós se humilharmos na presença de Deus e rogarmos pela presença do Espírito Santo. Quem não é batizado, buscar pelo batismo com o Espírito Santo, e quem já é, buscar por renovação no Espírito Santo. Porque a verdade é que você não vence esse mundo por conta própria. Você não vence os prazeres e as tentações deste mundo na força do seu braço. Ao contrário, a Bíblia denuncia a minha e a sua carne, dizendo que a nossa carne, ela luta, ela peleja, ela enfrenta, ela cobiça contra a vontade do Espírito do Senhor. Ela cobiça. Então, se nós queremos vencer, se nós queremos superar as tentações, as armadilhas deste mundo, nós precisamos nos prostrar na presença de Deus. Para problemas financeiros, a Bíblia dá direção, talvez é você que não perceba. Para problemas na área sentimental, a Bíblia dá direção, é você que talvez não perceba. Para problemas voltados à área da saúde, a Bíblia dá direção, talvez é você que não perceba. Para problemas voltados à área familiar, a Bíblia dá direção, talvez é você que não perceba. E enquanto você finge que está tudo bem, empurrando com a barriga, fingindo ser cristão, apenas nos dias de domingo à noite, apenas nas festividades e nos congressos, a sua fé, a sua força só tende a estar cada vez mais diminuindo. Quer mudança? Volte-se para Cristo hoje. Quer transformação? Volte-se para Cristo hoje. Se humilhe na presença dele. Pare de usar a rede social e usar a internet para ficar indo lá, nomear o pastor tal, para nomear o pastor tal. Não. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Nós não precisamos disso. Ah, mas fulano fez coisa errada. Ah, mas ciclano fez coisa errada. Aprenda a dobrar os seus joelhos e orar e pedir que Deus tome a direção. Eu venho hoje, se você me permitir, eu venho hoje como evangelista, como pregador das boas novas, trazer para você que Jesus está voltando. E ele mesmo declarou na sua palavra que naquele dia muitos últimos serão primeiros e muitos que se acham, se entende que são primeiros serão últimos. Por isso que ele diz, aquele que pensa estar de pé, olhe, cuide para que não caia. Esse foi o Essência Cast de hoje. Eu quero que você
guarde bem esta palavra, eu vou cumprir com a minha, eu não vou pedir para você curtir, não vou, curte se for por vontade própria sua, mas eu não vou pedir para você curtir hoje, eu não vou pedir para você compartilhar hoje, não vou pedir para você nem se inscrever, porque eu sei que a verdade é dura, ela dói e também incomoda, incomoda. Nós não estamos sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Que você fique com este programa especial do dia de hoje. Nós nos vemos numa próxima oportunidade e que você possa refletir sobre tudo que foi falado no dia e na data desse programa. Um forte abraço, nos vemos no próximo programa e tchau, tchau.